Oi, hoje eu venho falar a história de um dos jogos que eu mais gosto. Com uma jogabilidade única, extremamente interessante, com visuais e cenários que faz você se apaixonar, com cada cena e lugar que você passa, e com músicas muito boas e bonitas de se ouvir. E esse jogo se chama Transitor. Então, venham comigo quando eu falo sobre a história desse incrível jogo. Bem, para começar vou falar alguns pontos importantes para você entender. Bem, estamos em uma grande metrópole chamada Cloudbank, e essa cidade tem uma peculiaridade, onde para mudanças ocorrerem nela, é utilizado um sistema de votos, onde o povo decide o que mudar na cidade. E para isso ocorrer é utilizado um programa denominado Processo, que seriam robôs com a capacidade de assimilar, destruir e transformar as coisas. Onde para controlar esse programa é utilizado um equipamento chamado Transitor, que seria um controle remoto que teria várias funções, onde uma das principais funções é controlar o processo, mas também a capacidade de criar e absorver informações, não só de objetos, mas também de pessoas. E, a partir disso, um grupo chamado Camarata tem como objetivo uma revolução. Não se sabe ao certo seus motivos, e nem qual é o objetivo disso tudo, mas sabemos que eles estão utilizando o Transitor para absorver as habilidades e conhecimentos de membros da alta sociedade de Cloudbank. E sabendo disso que se iniciam os eventos do jogo. Red, a personagem com quem jogamos no jogo, acorda em um beco e vê que tem uma pessoa com uma espada cravada nela, e que após pegá-la, ela percebe que a espada está falando com ela. Bem, a espada então percebe que Red não fala, mas de alguma forma eles conseguem se comunicar. Onde para tentar descobrir o que aconteceu com os dois, eles devem ir ao último lugar que eles se lembram. Eles passam por alguns distritos, canais, até chegar no último lugar que eles se lembram. E nesse percurso, eles enfrentam alguns robôs, que fazem parte do processo, e que por algum motivo estavam os atacando. E por conta disso, Red acaba descobrindo que a espada é na verdade um transitor, mas que por alguma razão não está conseguindo controlar o processo. E também nesse percurso, os dois encontram alguns corpos caídos, e ao chegar perto deles com o transitor, eles são capazes de absorver as informações e habilidade dessas pessoas. Ao chegarem perto do teatro, eles começam a se lembrar das coisas, e se lembram que Red é uma cantora muito famosa, e ao subirem no palco, conseguem se lembrar de tudo o que aconteceu. Red era uma grande cantora da cidade, e que após uma de suas apresentações, ela foi emboscada por membros da Camarata, onde seu companheiro acaba se sacrificando para salvá-la, e que após sua fuga, ela perdeu sua voz, e que de alguma maneira a consciência do seu parceiro ficou presa no transitor. Após isso, eles encontram Spill. Spill é uma membro da Camarata, sendo considerada a membro mais sociável do grupo. Porém, ela estava quase totalmente assimilada pelo processo. Assim se inicia um combate entre eles. Após derrotá-la, Red consegue absorver suas informações, e conseguem a localização de outros dois membros da Camarata. Com isso, eles vão atrás deles, passando por mais alguns lugares, lutando com mais robôs, e percebem que o terreno está se transformando cada vez mais que o processo se espalha. Eles encontram alguns terminais no caminho, que dão a notícia que o processo está causando muito caos em toda a cidade, e que muitas pessoas estão saindo de lá. À medida que eles chegam ao centro da cidade, percebem que uma gigantesca criatura está os seguindo.
e que essa criatura de alguma forma está afetando o Transitor. Após encontrarem a criatura, se inicia o confronto entre eles. E Ratchet acaba derrotando essa criatura, destruindo seu coração. Com isso, chegamos no local onde os dois membros estão. Ao subirem na torre, recebem algumas mensagens de um dos membros da camarada, Ash, o membro da organização responsável pela OVC, que seria quase um jornal nesse mundo. Ele então fala que nada daquilo era o objetivo da camarada, e que após perder o controle do Transitor, tudo saiu do controle, e que pede desculpas por tudo aquilo que estava acontecendo. Após derrotarem mais alguns robôs, eles conseguem chegar ao topo da torre, e encontram duas pessoas caídas lá, Ash e Grant. Grant seria uma das pessoas mais influentes na cidade, e um dos principais fundadores da camarada. Após chegarmos perto deles, conseguimos absorver suas informações, e descobrimos que por não aguentarem tudo aquilo, Ash e Grant decidiram partir daquele mundo. E também conseguimos descobrir a localização do último membro da camarada. Após voltarem por alguns lugares que eles passaram antes, percebem que muitos lugares estavam quase totalmente processados, e que ao chegar cada vez mais perto do local que precisavam ir, eles veem que o processo já estava totalmente concluído naquela região. Lá eles encontram Rossi, que seria o segundo fundador da camarada, e um grande cientista da cidade. Ele então explica que a única forma de corrigir tudo era levar o Transitor para seu laboratório, que lá eles poderiam transmitir o sinal para a cidade inteira, e assim retomando o controle do processo. Após conseguirem chegar ao laboratório e colocar o Transitor na máquina, de alguma forma o Transitor acaba absorvendo Ratchet e Rossi para dentro dele. Rossi então explica que o Transitor precisa de um portador, e como ele era o antigo e ela a nova, agora só um deles poderia assumir o controle. Com isso, Rossi também recebe o Transitor, e um combate se inicia entre eles. Após Ratchet se sair melhor nesse duelo, ela é devolvida ao mundo, e percebe que tudo havia sido absorvido pelo processo. E ela então começa a restaurar as coisas. E após restaurar o pico onde eles iniciaram sua jornada, o Transitor pergunta para ela quais outros lugares eles iriam restaurar agora. Porém, Ratchet se senta ao lado do homem e se deixa ser absorvida pelo Transitor. Com isso, os dois se reencontram com o Transitor de volta ao seu corpo e Ratchet com sua voz restaurada. E é assim que acaba a história do jogo. Bem, a história de Transition é um pouco complicada, principalmente por causa da sua narrativa um tanto complexa. Por isso eu tentei trazer só os pontos principais do enredo. Bem, Transitor tem muitas coisas interessantes para se falar, já que ele possui muitos mistérios e teorias sobre ele. E quem sabe um dia eu fale sobre essas teorias aqui no canal. Mas bem, se você assistiu até aqui, isso quer dizer que você gostou. Então deixa o like e se inscreva. E até um próximo dia.